dia, Santa Cruz, 8h41. Bom dia, você Trairi. Bom dia, você que está na feira. Bom dia, meu amigo Jailson. Bom dia ao dia aí na transmissão. Bom dia, espectadores ou telespectadores? Ouvintes da Rádio Santa Rita. Da rádio, eu tô falando da Iaré TV. Mas tô mandando primeiro alô pros ouvintes da Rádio Santa Rita que estão acompanhando pela rádio, pela internet e pelo YouTube também da Iaré TV. E pra galera que tá na feira, né? Mais um dia de feira hoje, todo sábado. E a gente tá aqui para trazer as notícias e também para quem tá no estado de hoje. Hoje temos o artista, coreógrafo, influencer Bruno Maia. Bruno Maia. Ele que é organizador do Esquenta Canelas. Eu tô organizando um bocado de coisa. Eu tô falando do mais recente que é o Comeu. Vamos para as notícias do Brasil e do mundo. E vamos começar pelo mundo. Terremoto causa dano catastrófico em Mianmar e Tailândia. Um terremoto de magnitude de 7,7 atingiu o centro de Mianmar na sexta-feira, 28 de março, resultando pelo menos 144 mortos e 732 feridos. O epicentro foi próximo a Mandalay, a segunda maior cidade do país. O tremor causou destruição significativa em cidades como Mandalay, Tungoo e Algban, com relatos de desabamentos de edifícios e danos de infraestrutura. Em Bangkok, na Tailândia, um prédio de 33 andares em construção desabou, causando a morte de pelo menos 6 pessoas, deixando outras 101 desaparecidas. O governo militar de Mianmar declarou estado de emergência em 6 regiões afetadas e fez um apelo em comum por ajuda internacional. A ONU alocou 5 milhões de dólares para auxiliar nos esforços humanitários, e a equipe de resgate enfrenta desafios devido a comunicações interrompidas e danos nas vias de transporte. Isso aqui foi ontem, quando eu olhei, já se passaram mais de 1.000 mortos. E quem acompanhou nas redes sociais viu, né, os vídeos dos prédios ruindo. Agora, na era da internet, a gente vê tudo ao vivo. Ou com menos tempo, né, do que antigamente para essas notícias para chegar. E aí, Jair, você ouviu sobre essa notícia? Eu tô ouvindo agora sobre essa notícia, eu não tinha acompanhado nas redes sociais, né? 7,7 é uma pancada. É um terremoto pesado, né? Um dos pontos mais altos da escala história. É 8, né? A escala é 8. É 8, então você não praticamente. 7,7, não foi? Isso. E aqui no Brasil, outro terremoto, né? Alexandre de Moraes. Eu tava isso. Uma das polêmicas da semana, né? Que foi o julgamento da mulher que pichou a estátua, né? Ela recebeu uma condenação de 17 anos. E ontem foi notícia que Moraes concedeu prisão domiciliar à mulher que pichou a estátua do STF. Vai ficar preso em casa por 17 anos? Não sei dizer. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou no fim de tarde desta sexta-feira, 28, que a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos cumpra prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O magistrado também impôs restrições à acusada de participar de atos golpistas de 8 de janeiro, como a proibição do uso de redes sociais, de comunicar-se com os demais envolvidos e de conceder entrevista. Débora dos Santos está presa desde março de 2023. Além de participar dos atos golpistas, ela ficou conhecida por pichar a frase "perdeu o mané" na história da justiça. Moraes acatou parecer enviado nesta sexta-feira pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, favorável à concessão da prisão domiciliar. O parecer foi motivado por um pedido de liberdade feito nesta semana pela defesa da acusada. Paulo Gonet defendeu que a prisão preventiva da cabeleireira pode ser substituída pela prisão domiciliar, porque ela tem 2 filhos menores de idade e, de acordo com a legislação penal, tem direito ao benefício. A cabeleireira é mãe de 2 meninos, um de 10 e outro de 12 anos. E é isso, essas são... Você já na sua opinião, você acha desproporcional a pena? Total. A pena é totalmente desproporcional. Claro que nós não somos juristas, mas o que você sugeria para esse tipo de... O que a acusada aqui em questão fez? Pichou. Sim. Qual a pena para pichação?
Tem que ver Eu acho que é uma pena muito, com certeza é uma pena muito mais leve. Mas assim, vamos só colocar o peso de ter sido. Foi feito. Você concorda, nos atos. Nos Porque, atos do dia 8. não só Mas no você- dia 8, como também assim. Se você fizer isso na Casa Branca, próximo ali, talvez a pena você levar um tiro na hora. Aquele Bom, monumento, aquele pilarzão que bom, tem lá. bom. O obelisco. Hum. Alguém pichou o obelisco, eu cheguei perto pra piscar. Mas teve, Eu tô dizendo que não é claro que não é um crime, não tem que ser uma pena primeiro, eu acho que o rito seguido pelo judiciário ele tá totalmente atropelado. Sim. Mas eu concordo com você que é desproporcional. Houve um atropelamento e eu não sei a causa desse atropelamento. Vou fazer que nem Ciro Gomes ele tem falado disso, não só em relação à galera do dia 8, mas em relação também a Bolsonaro. Sim. Que algumas decisões são literalmente questionáveis. E depois a gente não tem algo parecido com o que aconteceu com Lula. Que todo aquele julgamento foi revisto pela justiça. Não devia ter ocorrido daquele jeito. Sim. Então não se surpreendam com as coisas sendo feitas do jeito que estão sendo feitas. Essas pessoas, as pessoas do dia 8 e Bolsonaro que também É uma das notícias aqui que a gente trouxe. Mas, voltando aqui, ainda as coisas, eu sugeria aquela que você tem que prestar serviço. Eu acho que, já que a pessoa gosta de pichar, limpar algumas ruas, fazer um bem à sociedade no lugar de fazer bader. Como foi do dia 8. Agora, Jair, você falou aqui de Bolsonaro, né? Ele, em entrevista para a Folha, ele disse que prisão pode ser o fim da vida dele, já que ele está aos 70 anos. Na entrevista à Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro afirmou que a eventual prisão seria o fim da sua vida, devido à sua idade. O ex-presidente enfrenta investigações por tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa. Ele declarou ser preocupado com seu futuro jurídico e teme ser condenado. Bolsonaro criticou as ações da justiça, afirmando que a perseguição contra ele e seus aliados. A defesa do ex-presidente tem buscado estratégias para evitar uma possível encarceramento, incluindo recursos no Supremo Tribunal Federal. Dois pontos interessantes aqui nessa questão. A primeira é que a roda gira, né? gira, mas Não, eu tô dizendo Mas que quando eu me lembro quando foi a época da condenação do presidente Lula, não era a galera direita, né? Direita e esquerda no caso, não dizer que era perseguição. O mesmo argumento que um lado usou é o mesmo argumento que está sendo usado hoje. os resultados eles são diferentes. Primeiro porque Bolsonaro não está na disputa, isso a gente já sabe há algum tempo. Ele se projeta como candidato, mas ele não é candidato. No momento ele não tem o real candidato. Né? Mas isso aglutina a gente à direita. Sim, sim. É muito interessante. Ao mesmo tempo, quando Lula foi condenado, era um governo petista, era Dilma que estava no governo, e havia uma alta rejeição ao PT. Aí, nesse momento, a rejeição existe ao PT. Se você analisar, Lula tem caído em várias pesquisas A governadora Fátima segue o mesmo caminho. Mas o que se surpreende hoje é a queda de Lula, principalmente no Nordeste e nos mais pobres, né? E é uma queda que, assim, eu não parei para estudar as pesquisas. Você tem a queda que é reversível e tem a queda que é irreversível. E outro, porém, que é a questão de comunicação. A comunicação tá levando a sua. É o ponto que a gente sempre não melhora. Mas só não consegue, mas ao mesmo tempo, o Bolsonaro, ele tá, querendo ou não, agregando votos à direita. Quem será o candidato da direita, realmente? A gente vai saber quando chegar a 26. Uns dizem que é Tarcísio, outros dizem que é Caiado, outros dizem que é o governador do Paraná, né? Ratinho Júnior, que é o que passa mais desapercebido. Mas eu tive acompanhando a pesquisa que saiu esses dias. Eu sei que não é Gustavo Lima. Não, já desistiu. Graças a Deus. A pesquisa futura, até ela foi muito criticada,
Porque ela testou todos os candidatos que estavam à direita contra Lula ou Alckmin. E todas as possíveis candidaturas, Tarcísio, Michele, Bolsonaro, Michele, Tarcísio, Ratinho Júnior e Caiado, o cara que tinha a menor diferença para Lula era Caiado. Caiado conseguia abrir 3 pontos. Todos os outros conseguiam abrir mais. A maior diferença era Bolsonaro. Bolsonaro conseguia hoje, dentro dos aspectos que se botam, 11 pontos de diferença para Lula já no primeiro turno. Então, essa a tentativa de... eu falo que a cereja do bolo é a prisão. Sim. Nesse caso vai ser o inverso. A prisão de Bolsonaro pode facilitar muito o caminho da direita. Porque a direita está dizendo, olha, a gente está sendo perseguido, muita gente está acreditando. Sim. E aí quando você vê uma mulher que nem... eu tô dizendo porque isso impacta não o cara que está à direita e à esquerda. É o cara que vai decidir a eleição, aquele que está ali. E ele vê, poxa, tanto crime que acontece e o cara mata uma pessoa, pega uma condenação melhor, a mulher pediu perder mané por 17 anos. Porque às vezes o que importa não é a discussão real do fato, né? A discussão jurídica do fato. O que importa é a visão do povo. Mas 17 anos essa mulher pegou. Enfim, narrativas, política é narrativa. Se você acredita que existe metade na política... Antes da gente voltar, também teve um fato aí que você falou. Hoje parece que é especial o Bolsonaro no país. Teve a questão do filho dele, né? Que resolveu lutar nos Estados Unidos. Eu não sei qual foi a decisão que provocou a ida dele lá. Eu também não... Lembrando que ele é senador, né? Foi o senador, não foi? Foi, claro. Que tem imunidade. Mas eu não sei que investigação que provocou isso. Que ele estava sendo investigado que provocou a saída dele lá. Ele disse que vai lutar de lá, ele vai mandar o apoio de lá. Essas lutas são muito importantes de lá. Era Alan dos Santos, era aquele que também... Mas o pior é que, pegando hoje o taquejo como tá, e a galera fala realmente... A galera, querendo ou não, mas é um país subdesenvolvido para os Estados Unidos. A gente não é amigão dos Estados Unidos, não. Nem nesse governo, nem no outro. Mas assim, tem relações mais estreitas. Eu não sei o que ele vai fazer lá, tenho minhas dúvidas. Os filhos não são muito produtivos. Não que o pai também fosse. Eu imagino que, tipo assim, o pai não pode sair do país, que acho até Mas a direita lá, que tá lá no Brasil, que tem pressionado, ela tem tensionado as relações do governo americano com o Brasil, principalmente com o Congresso, a quem eles têm acesso hoje, que até tem uma investigação sobre Moraes fluindo nos Estados Unidos, né? E tem a ligação deles com Elon Musk, que não é uma grande ligação, mas existe, que tem ajudado a tensionar também. Então, querendo ou não, alguma coisa lá tá acontecendo, que eles estão tensionando aqui. Você falou nisso agora, Trump, só lembrando as notícias anteriores, disse que em abril vai se falar sobre a questão de reduzir as taxas. Parece que não tá dando bom. Não, é que Trump é comerciante. Mas ele não começa. Ele faz muita aposta. Tipo, ele leva as taxas para depois meus concorrentes baixarem. Aí depois Bem que da outra vez que ele era presidente, ele tinha sido acusado de favorecimento, né? Das empresas. Se eu não me engano. Isso. Agora vamos pro nosso amado aqui do Rio Grande do Norte. Cidades do RN recebem 93 mil doses da vacina contra a gripe. A campanha começa em 7 de abril. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESAP, do Rio Grande do Norte, iniciou nesta quinta-feira, dia 27, a distribuição de 93.890 doses da vacina contra a gripe. A campanha de vacinação começa em 7 de abril, com foco nos grupos prioritários. As doses serão entregues às cidades do interior por meio das unidades regionais de saúde pública, enquanto as no município da região metropolitana receberão na Unidade Central de Agentes Terapêuticos, a Unicap. O dia D de mobilização está marcado para 10 de maio. Vacinazinha aqui, mas com essa mudança de tempo, né? É bom esse reforço. E parece que em Natal, cenário de terror ontem, né?
Noite de fogo em Mãe Luísa deixa moradores da região aterrorizados. Mas pegou fogo ou noite de tiroteio? Bala, foi bala em Mãe Luísa. Imagem registrada por moradores de prédios no bairro Petrópolis mostra um verdadeiro tiroteio ocorrido em Mãe Luísa na noite dessa sexta-feira. As rajadas e disparos sequenciados foram captadas enquanto câmeras de celulares mostravam a movimentação. O ocorrido trouxe pânico para moradores dos bairros da Zona Leste e Natal. Informações indicam que uma viatura do 1º Batalhão e de outras unidades realizaram diligências para prender os autores dos tiros. O homem foragido acabou detido pela PM. Quase que simultaneamente, uma barreira realizada pelo CPRE no bairro da Ribeira resultou na prisão de 4 homens que trafegavam em um veículo tipo Onix. Durante a abordagem, os policiais encontraram 2 pistolas e várias munições do mesmo tipo de arma. Diante de algumas informações colhidas, ainda no local, o grupo foi apontado como suspeito de participar do tiroteio no bairro vizinho. Todos foram conduzidos para a central de flagrante no bairro da Cidade da Esperança, onde foram realizados procedimentos cabíveis. E é isso. Noite de bala em Mãe Luísa. A bala comeu. Não sei. A informação... Voltando mais uma vez, cenário político. Rogério Marinho confirma pré-candidatura a governador e entrega a união da oposição. O senador Rogério Marinho PL confirmou sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte em 2026. Defendeu a união do grupo político formando nas eleições municipais de 2024, que inclui Paulinho Freire, Álvaro Dias, Alisson Bezerra e Stevenson Valentim. Ele afirmou que é um compromisso para que ele e Stevenson não disputem entre si. Marinho também anunciou a caravana Rota 22, com a presença de Jair Bolsonaro no RN dia 11 de abril. 22 não é dia 11. Metade só. Visando fortalecer o PL no estado. Durante a entrevista, Marinho criticou a governadora Fátima, alegando que o RN enfrentou uma crise na segurança, infraestrutura e saúde. Ele acusou o governo estadual de atrasar a conclusão da barragem de Oiticica e defendeu Stevenson contra críticas sobre a construção de hospitais, alegando que ele garantiu os recursos necessários. O senador também destacou a força política de Bolsonaro, classificando como o maior líder popular do Brasil e acusando os setores do poder de tentar excluí-lo do cenário político. Marinho criticou o Supremo Tribunal por interferência na política nacional e afirmou que o PL seguirá ao lado do ex-presidente. Rogério Marinho é muito interessante essa operação de união de Rogério Marinho. Após a eleição municipal, Rogério Marinho já estava... Na verdade, na eleição municipal, Rogério Marinho já estava brigado de Álvaro Dias e do prefeito Alisson Bezerra. Isso. Que Alisson Bezerra faz um movimento de ida para a situação, né? Ser candidato da situação. Lembrando que você falou interessante, você falou, a Walter essa semana anunciou que não é candidato. Reafirmou de novo. Reafirmou dessa vez. Na verdade, surgiu uma esperança no meio do caminho. No meio do caminho tinha o Lula e o Lula dizem que Lula pediu para Walter repensar a candidatura ao governo. Mas nesse mesmo dia também Lula se encontrou com o Alisson Bezerra em Mossoró. Foi no dia da inauguração da barragem de Oiticica. Então Lula se encontrou também com o Alisson Bezerra. Que aí o teu da conversa eu não sei. Mas Walter reafirmou que vai fortalecer o partido e que será governador pelos próximos 8 meses, né? 8 ou 9 meses, eu acho que é abril, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela tem que renunciar 6 9 meses. 9 meses. 9 meses. Uma gestação, praticamente. E que tem um desafio pela frente, que é reequilibrar as contas do governo. O governo de Fátima vai entregar um estado totalmente desequilibrado e sem perspectivas boas. Então tem um desafio grande de organizar alguma coisa antes da chegada do próximo governador. Alisson faz um movimento hoje de estar como possível candidato do governo, mas é um candidato de renovação. A pregação de união de Rogério faz sentido, ele precisa da união desse grupo, mas hoje Álvaro também é pré-candidato. Porque a mídia de Natal já começa a atacar de forma mais forte Álvaro. Todos aqueles que apoiavam, dizendo que Álvaro foi um grande gestor
Aí começam a atacar Álvaro Dias. É aquela mídia ali embaixo do aquele Natal. negócio da política que a gente fala, né? O cara que é o aliado de hoje, outro vai ficar de amanhã, outro vai ficar o aliado de hoje. E que já há um distanciamento de Álvaro e Paulinho, como há um distanciamento até maior de Alisson e Rogério. Que também já é um atrito de Alisson com Stevenson. Pela logística hoje, Alisson seria candidato a governo. Eu acho que ele deve migrar realmente para a circulação. Alisson seria um candidato a governo com a senadora Zenaide e Fátima, a senadora. Não sei se tem que ter Fátima como a senadora apoiando, hoje é vantagem, mas eu não vejo que as pesquisas ela tá também não anda ponto. A Fátima precisa de um terço dos votos, né? Para ter alguma possibilidade. Sim. Na última levantamento que teve, acho que ela foi em terceiro ou foi em quarto lugar, não foi? Foi. Mas eu acho que a logística deles é a depender de quanto Lula tiver, né? Que Sim. O canto capital eleitoral é Lula, então seriam as senadoras de Lula. Eu já tinha pensado nesse marketing aí. As senadoras de Lula quanto os senadores de Bolsonaro. Mas Stevenson, eu acho que é um mandato que cabe ser renovado. Ele vai, assim. Vamos pela lógica da política, né? Ele tem muita chance de ser governador se fosse candidato, mas ao mesmo tempo, ele, como senador, é certeza, se ele for colocar a candidatura dele para Senado, ele ou é o primeiro e se der muito azar, o segundo. Mas é uma vaga, provavelmente é dele. Ou seja, é um mandato renovado fácil que a gente diz assim, vendo o cenário político, e arriscar para governo, vai que realmente sai do outro lado e... Hoje a briga seria pela segunda vaga. Sim. Nessa configuração... Zenaide para Zenaide é bom, porque as Zenaide são uma votação boa já. Sim. Mas ela somaria uma votação maior. Ela somaria, ela não perderia. Já Álvaro se sentiria ameaçado. Se Álvaro não tiver realmente o apoio de Paulinho, a chance de ser senador cai muito. Complicado. E agora vamos para o nosso município. Essa semana foi interessante, né? Tivemos uma reportagem que a Inharé TV realizou na questão da possível do conjunto, né? Que voltou a estar na pauta da Câmara Municipal. Vocês conferem aí no nosso canal do YouTube. E a gente conversou com os moradores em torno, conversando com as autoridades, conversando com o secretário de Agricultura, porque ali eles procuram um destino. Desativar e tentar realocar, ou desativar em definitivo e cada criador procura um destino. São as opções que teriam hoje em dia. Ou, como disse o secretário de Agricultura, eles vão procurar junto à assistência social ver a melhor forma para não deixar desamparado o suinocultor. A gente tem que avaliar isso, porque a gente está falando de trabalho e renda. Sim. A gente tem uma cadeia produtiva da suinocultura ligada a esses dois espaços, né? O do Paraíso e o do Conjunto, que por irresponsabilidade de gestões anteriores não foi tomadas as devidas providências. Com o crescimento urbano da cidade, esses locais eram para ser remanejados para pontos mais distantes da própria cidade, né? Há uma distância, Sim, tem que ter uma distância do perímetro urbano que agora me foge qual é essa distância. Como o matador já não devia ser no centro da cidade. Sim. Também já devia ter sido retirado do centro da cidade. Mas a gente está falando de cadeia produtiva, a gente está falando de trabalhadores, a gente está falando de geração de renda e de emprego. Então, e é questão alimentícia, até porque a carne de porco ela é bem mais barata. Mas assim, mais acessível, né? Não dizer barata não, que hoje a cotada é barata. Mais acessível hoje do que a carne de gado. E no momento que você retira isso aí, a tendência dos preços é elevar, né?
menos produção. A gente não pode ter uma decisão, eu não sei qual foi a conversa, eu não assisti a matéria. Tem que ver a matéria quando chegar em casa. Ou equipe forte. A semana foi. Toda semana tá sendo muito ocupado, mas enfim. Porque a gente não pode ter uma decisão que vá nesse caminho da assistência social só, porque é uma decisão de retrocesso. Se você tem uma cadeia produtiva, que as pessoas conseguem se sustentar, manter suas famílias, gerar renda para si e para a cidade, e elas passam a viver da assistência social, eu, pelo meu por entendimento básico, tirar a vara de pescar e dizer, espero que o peixe vai chegar. Eu não vejo isso como positivo, não. O caminho a ser seguido nesse caso é reestruturar, criar, precisa eliminar as notas possíveis. São inadmissíveis que continuem dentro da cidade. Os populares que moram ao redor concordam, os criadores concordam, a Secretaria de Agricultura concorda. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda. E avançar em relação. Graças a Deus. Então, e avançar em repensar tanto o modelo de negócio, né? E eu acho que tem um modelo de negócio muito de associações lá no sul que eu estava acompanhando de criação de suínos, poderia ser adotado aqui, e construir uma nova porcícola, mais distante da cidade, seguindo os parâmetros que tem que ser seguido e reestruturando um modelo produtivo com um modelo de associação. Eu não sei como funciona hoje. Eles tinham interesse de associação. Eu conversei com eles ali. Lá no Rio Grande do Sul há modelos de associação muito bem sucedidos nessa área que valeriam muito bem, são experiências positivas. E que eu acho que ao invés de você dar o peixe, você avançaria e geraria muito mais renda, porque você fortaleceria a cadeia produtiva. Eu achei que você ia aleitar o povo. Não posso usar o peixe, mas é porque é isso. Eu sou nesse ponto, eu sou muito defensor da questão da cadeia produtiva, seja ela qual for. Vamos adiantar um pouquinho aqui, já nosso entrevistado já está aqui no nosso estúdio, mas vamos cumprir aqui as notícias que essa semana dizem que está mais interessante acompanhar as sessões da Câmara Municipal do que o Big Brother. E quem assiste BBB naquela casa? Sei que essa semana tivemos uma votação que gerou polêmica, né? Primeiro porque alguns blogs afirmaram que os vereadores estavam querendo suspender o pagamento dos servidores. Acho que foi muitas informações desencontradas. A gente hoje tem que ter um filtro muito grande quando estiver lendo as coisas em relação a Santa Cruz, porque tem muita notícia saindo e já enviesada, né? Já seguindo a linha. Parece até que tá como você disse, né? Enviesado. Parece que já tá atendendo para algum ponto. Eu já disse e já afirmei isso várias vezes que esse atrito existente entre Câmara e gestão, ele precisa ser resolvido, atenuado ou diminuído de alguma forma, porque ele tá só escalando. Sim. E não é bom para a cidade, não. Sinceramente. A gente começa. Eu só li aqui na notícia. Durante a sessão ordinária, razão dessa feira, foi votada a retirada dos vetos sobre as emendas apresentadas pelos vereadores, né? Porque os vereadores apresentaram emendas sobre a proposta da gestão das gratificações e os vereadores colocaram. Eu só não tenho as emendas aqui. E eu acho que colocava mais grupos, né? Se eu não me engano. Aí eu não vou dar essa informação precisa. Só que o que aconteceu? A prefeita vetou. Como de praxe, quando acontece um veto num projeto, o veto volta para a Câmara. A Câmara tem o poder de retirar o veto, entregar de volta para o Executivo, e ele tem que ser. O projeto tem que ser sancionado, não é? Isso é isso. O que acontece? Quando esse projeto for sancionado, aí a prefeita vai ter que pagar as gratificações de acordo com o projeto.
e ela pode judicializar. Se ela judicializar, aí as gratificações ficam suspensas. Correto. Ou seja, é complicado, né? Porque, tipo assim, vai realmente, ou melhor esse diálogo, ou a gente vai começar. Aí teve outra polêmica depois dessa, que foi a polêmica da festa de maio. Eu acompanhei essa polêmica. A polêmica, eu vou deixar pra você aqui trazer como é que foi essa. Não, eu não quero trazer Não quer não. Mas todo mundo hoje tá pisando aqui e. Não, mas não é nem pisar em ovo. É que eu acompanhei, vai que você tem mais informação do que eu. O que se entende, né? A Câmara, que até o presidente da Câmara fez um pronunciamento nas redes sociais sobre essa questão. E A primeira coisa que eu vi, só pontuar isso aqui. vamos dizer o que é porque ele veio se pronunciar. Mas Foi dito que a Câmara tinha 250 mil para a realização da festa. É uma coisa que eu acho que é porque as pessoas que publicaram isso, elas não entendem de lei de direitos orçamentários. Sim, que você não. Que está previsto, você tem a lei, você faz uma previsão por ano. Sim, você não recebe o pico de 100 milhões. Isso é tanto para. Bom, o orçamento da LDO do município é de 168 milhões, Você né? não recebe um pico no começo do valor, não. Aí lá vai ter o quê? Vai ter, olha, para saúde, para educação esse ano é 56 milhões. Aí tem 56 milhões para educação. Hoje, não tem. Esse dinheiro ele vai chegando no decorrer do ano de várias fontes. Fundeb, recursos próprios do município, até chegar ao final do ano totalizar os 56 milhões de reais. Bom, do mesmo jeito, aí vamos voltar para a Câmara. Alguém pegou, acho que isso foi feito até de muita má fé. Pegou e, a Câmara tem 250 mil para a Câmara Cultural, tá aqui, ó. Acho que o valor foi do ano passado. Mas só que esse valor ele foi feito na LDO, na Lei de Direitos Orçamentária. Do ano passado. Não significa que a Câmara tem. A Câmara terá, conforme ela for recebendo, recursos do duodécimo. Aí ela poderá executar esse valor. É isso que não é entendido. Pelo menos eu tô pegando esse ponto, porque é um ponto que serve tanto para quem tá na gestão, fazendo gestão. Sim. Para quem tá na até Câmara também. Porque... a saúde tem 6 milhões. Poxa, como está ruim, que nem foi feito com corte de terra. Que foi dito que tinha 800 mil. Foi uma conversa assim. Que foi dito, não, tava lá na lei de direitos orçamentários. Não significa que tinha o valor. Se tem, conforme for entrando as contribuições, impostos, repasses, aí você obter esse valor e só pode executar até esse valor, que são os 800 mil. Ponto. É uma coisa básica a ser entendida. Agora, chegar e... Olha, vocês têm 250 mil. É aquele negócio que a gente falou na matéria. Eu vou ter para gastar em algum momento, mas não sei quando. Aí o que acontece, aí o outro ponto, quando o Glauber o presidente da Câmara, Glauber Bezerra, fez o pronunciamento, ele alegou outro ponto também, que foi o não repasse da Prefeitura Municipal do recurso do Fundeb, né? Se eu não me engano, que ele é proveniente do Fundeb para a Câmara Municipal. É um valor que desde janeiro Aí vai lá a pergunta: isso é obrigatório o município repassar? Eu creio que não. Isso aí vai ter polêmica, eu creio que não. Bem, ele alegou que às vezes o repasse, né, todo ano da prefeitura, e eles não haviam recebido desde janeiro. E também foi retirado os funcionários que eram da Câmara cedidos, né? O município pagava o funcionário, mas ele era cedido da Câmara. Agora a conta vai direto para a Câmara. E querendo. Aí também sendo polêmico. Eu só tô trazendo da fala do. Mas sendo bem realista. É que nem. Tem suas exceções, né? Mas aí a Câmara pede a concessão de servidores, né? Foi um pedido que sai da Câmara. A Câmara pede essa concessão. Aí a Câmara não quer ter ônus. Sim. A Câmara só quer ter um bom de ter um servidor sem ter nenhum custo. Aí venhamos e convenhamos. Aí é complicado. Para mim já é complicado de aceitar esse tipo de conduta. Então, se há necessidade de ter, e eles têm orçamento, eles têm um orçamento para isso, eu acho que tem um pouquinho. Que foi outra polêmica dos salários da Câmara. Tem um pouquinho de setor privado aqui. Se os caras têm notação orçamentária própria,
tem recursos, tem até salários que são altos para o padrão de vida de Santa Cruz. Às vezes até mais do que isso. Isso. E aí eles pedem a concessão de servidores. E não querem ter um ônibus de pagar o servidor municipal, vai ter que arcar tendo. Aí também tem que ter senso, tem que ter bom senso. Bem, e essa novela vai durar, porque praticamente, como você disse, né? É necessário que se resolva, mas parece que um lado resolveu atacar, o outro agora vai responder e a gente vai começar, e a população vai estar no meio de fogo cruzado. Mas é uma complicação, não vou dizer que você previa, porque quando você vê que uma Câmara tem 9 vereadores de um lado específico. E como foi feita as conversas para definição do presidente, bastidor de política. A Cari não era um cenário tão drástico, né? Quando houve a eleição, é um exemplo de cidade que houve um rompimento. A Cari passou 44 anos com um único grupo político. 44 anos seguidos. E quando houve o rompimento, a Câmara ficou ainda com maioria, simples maioria de opositores. E foi um exercício difícil da gestão. Até teve coisas que foram. Acho que teve até a polêmica do terreno, que era para construir o conceito telar, que a Câmara aprovou um terreno que não era bom para a construção, e o prefeito disse que o prefeito Gonçalves disse que não construiu lá onde a Câmara aprovou, construiu no outro canto. Mas enfim. Vamos adiantar aqui. Não, isso aqui eu vou só fazer um comentário para a gente começar aqui a entrevista com o nosso amigo Bruno Maia, que já está aqui no nosso estúdio. Já abrir a câmera dele. Acorda de. Miel vai a Brasília em busca de recursos para o município. Esteve na capital federal, acho que a prefeita também foi junto. Se eu não me engano, quem esteve na capital foi uma comitiva. Foi uma comitiva. A prefeita Aninha, Ana Fabrícia, teve seu marido Mielmo, aí o vereador foi Elcio e secretários foram Lucas Diego, estava lá. E a secretária de saúde da Eva Bezerra, né? Foi uma semana importante para Santa Cruz e Brasília, e que logo vão ser apresentados os frutos dessa, mas tem coisa boa por aí. Olha, o melhor está por vir? Não, aí esse ramo de fato não uso não, mas tem coisa boa por aí, viu? Cadê isso? Vamos com um rápido intervalo. Vamos. E já a gente volta aqui com a nossa entrevista com o coreógrafo, artista e influencer Bruno Maia.